Advogado, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já recebeu honorários de êxito em ações judiciais? Pode ser em ação trabalhista, previdenciária, tributária ou mesmo em revisões judiciais. Agora vem a pergunta realmente importante. Você sabe que esse tipo de recebimento, se ele não for declarado corretamente, pode colocar o seu cliente e você também na malha fina da Receita Federal? E o pior, esse é um problema invisível para a maioria dos advogados. Eu sou o Arthur Ming, advogado e sócio aqui da Eviconte. E hoje eu vou te explicar um detalhe técnico que poucos profissionais conhecem, mas que pode gerar um problema enorme no imposto de renda. Vamos entender o que acontece na prática. Quando ocorre a liquidação de sentença, o imposto de renda normalmente é calculado sobre o valor total da condenação. Só que existe um detalhe importante. Nesse momento, os honorários de êxito do advogado, eles normalmente não entram no cálculo do imposto. Ou seja, o imposto é retido como se todo o valor pertencesse ao cliente, mas a realidade não é essa. Parte daquele valor pertence ao advogado, como remuneração pelo trabalho realizado no processo. E é exatamente aqui que começa o problema. Quando chega o momento da declaração anual do imposto de renda, a situação muda. Porque quando o cliente declara que pagou honorários advocatícios, esses honorários eles passam a reduzir a base de cálculo do imposto de renda dele. E o resultado costuma ser este: o imposto que foi retido no processo acaba sendo maior que o imposto realmente devido. Na prática, isso gera imposto de renda a restituir para o cliente. Por isso, ele vai ter todo o interesse em declarar corretamente os rendimentos recebidos no processo, incluindo os honorários de advogado que foram pagos. Até aqui, tudo parece perfeito, mas existe um detalhe importante. Para declarar o pagamento dos honorários, o cliente ele precisa informar quem recebeu esse valor. Ou seja, ele precisa declarar o CPF do advogado ou o CNPJ do escritório. E é aqui que entra o cruzamento de dados da Receita Federal. O sistema da Receita compara as informações declaradas. Se o cliente informa que pagou honorários para determinado advogado, a Receita ela espera encontrar a mesma informação na declaração daquele advogado, como rendimento tributável. Hoje, o processamento das declarações acontece principalmente por cruzamento e compatibilidade de dados. A Receita ela verifica se as informações declaradas entre as partes são idênticas e compatíveis. Se o cliente declara que pagou os honorários, mas o advogado não declara que recebeu, surge então uma inconsistência. E o que acontece? A Receita ela pode glosar as duas declarações. Isso significa que os dois CPFs podem ser intimados para prestar esclarecimentos. A Receita ela vai querer saber quem que declarou errado. Se o erro estiver na declaração do advogado, ainda é um problema pessoal. Afinal, foi ele quem decidiu não declarar o rendimento recebido. Mas o problema não para aí, porque a omissão do advogado pode prejudicar diretamente o cliente. Porque para conseguir a restituição do imposto, o cliente ele precisa comprovar que realmente pagou os honorários. E como é que ele faz isso? Com a nota fiscal ou então algum outro documento fiscal equivalente. Se esse documento não existir, a situação fica um pouco mais complicada. O cliente ele pode ter dificuldade para comprovar a despesa perante a Receita Federal. Existem outros meios de prova? Sim, existem, mas isso gera trabalho, desgaste e risco desnecessário para quem não deveria ter esse problema. E, naturalmente, o cliente ele não ficará nada satisfeito com essa situação. Em casos extremos, ele pode até buscar responsabilização pelos prejuízos causados. Ou seja, além do problema fiscal, você pode ter um problema de relacionamento com o cliente, apesar de ter feito um excelente trabalho jurídico e ter gerado um ganho para ele. É aquela velha história: você tirou litros de leite, mas no final chutou o balde e perdeu tudo. E é exatamente por isso que o advogado precisa estruturar a sua atividade de forma profissional. Hoje, escritórios de advocacia podem pagar a partir de 4,5% de imposto sobre o faturamento, dependendo da estrutura tributária. Esse custo ele deve ser absolvido na precificação dos honorários de forma inteligente. E isso traz várias vantagens: mais profissionalismo, crescimento sustentável, regularização das contribuições ao INSS e coerência patrimonial na pessoa física. A Eviconte, a gente atende escritórios de advocacia em todo o Brasil.
E uma das primeiras coisas que demonstramos é justamente essa. Muitos profissionais acreditam que atuar como pessoa física é mais simples, ou que pagar imposto é besteira, ou que contabilidade é um custo desnecessário. Mas na prática, esse tipo de raciocínio ele cria problemas tributários invisíveis, problemas que mais cedo ou mais tarde eles acabam aparecendo. Então, se você é advogado e quer estruturar sua atividade do jeito certo, segue a Ivy Conte no Instagram. Toda semana publicamos conteúdo sobre tributação, contabilidade e estrutura profissional para advogados e empresários. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você quer entender se vale a pena abrir empresa no seu caso, fale com a nossa equipe. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo, porque uma coisa é certa: no longo prazo, ninguém ganha de quem faz o certo. Até o próximo vídeo.